Olá, mulheres lindas, tudo bem? Estamos aqui para o 8º episódio do podcast Eu Mulher. Antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de citar os meus patrocinadores, os meus apoiadores que estão comigo neste mês, e eles são Olor Store, B+, Florortus, Bosco 53, Yang, Dolce Modas, Doutora Lu Rossi, E5 Filmes, Vila Urbana, FJP Demolição e Antiguidades, Gepeto Móveis Planejados, Taitrave e Instituto Kinésio. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Essa pessoa é a Priscila Silva, mentora de casais, mentora de mulheres, e eu tenho o maior prazer em te ter aqui comigo. Mas eu vou deixar ela se apresentar, né, Pri? Eu acho que ela veio para acrescentar muito com o conteúdo que a gente já tem falado, não só de mulher, mas de relacionamento, e a gente está em junho, né? Perfeito. Então, em junho a gente fala de quê? De relacionamento. Né? Que maravilha. Antes de qualquer coisa, Paulinho, roda a vinheta, por favor. Então, Pri, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer te ter aqui comigo. Eu e a Pri, para quem não sabe, a gente não se conhecia pessoalmente ainda, né? A gente se conhecia só pelas redes sociais. Eu acompanho, sou uma admiradora do teu trabalho, mas eu acho que eu não conheço muito de ti. E hoje justamente é para que o meu público, para que o teu público te conheça um pouquinho mais e para que muitas mulheres tenham acesso ao teu conteúdo. E eu queria que tu se apresentasse. Perfeito. Contasse um pouquinho quem é a Pri. Querida, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sou uma admiradora do teu trabalho também. Então, eu sou Priscila da Silva. Eu sou cristã, eu sou casada com o Myron, faz 13 anos. Sou mãe do Miguel, de 12 anos, e da Tereza, de 3 mesinhos, bebezuca. Um toquinho lindo. Um toquinho. Sou mentora de mulheres e especialista em relacionamento conjugal. Eu sou empresária, analista de perfil comportamental e master coach. E eu falo que eu tenho a missão da minha vida é salvar, transformar e resgatar famílias através do posicionamento feminino. Hoje eu falo para as mulheres justamente porque entendo, e a minha história fala disso, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas que entendo que a mulher tem esse poder de transformar a sua família através do seu posicionamento. E estou muito feliz de estar aqui, Nay. Obrigada pelo convite. Sabe que eu trabalho muito com as minhas pacientes, enfim, e aí agora, quando a gente está encerrando os primeiros processos, que a gente vai continuar dando andamento, mas os primeiros a gente está encerrando. E é muito gostoso quando elas me dizem, Nay, contigo eu aprendi a ser mais feminina. Nay, feminino pra mim não é a unha nude, não é a roupa rosa, não é a make, é o meu posicionamento, é como eu me porto. Perfeito. E sabe, Pri, que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu nem sabia que existia essa loucura de energia masculina e feminina. Nem eu. Nem eu. Eu não sabia que existia. E aí, a minha terapeuta, na época, ela me apresentou as constelações familiares, mas ela me apresentou um conteúdo chamado Feminino Ferido, né? E aí, ela trouxe todo o histórico, da onde que surgiu esse feminino, né, ferido, por que as mulheres se sentiram feridas, o que a gente vem trazendo de memória transgeracional desde lá de trás, e por que esse mundo tá tão confuso, por que os relacionamentos não estão dando certo, por que as mulheres estão cada vez mais cansadas, Perfeito. Mais exaustas, Isso. E elas estão perdidas e elas se conhecem cada vez menos. Isso. E é tão gostoso quando ouço elas me dizerem isso, porque assim, yes, eu plantei aquela sementinha. Perfeito. E tu sabe que quando a gente vê, não tem como desver. É isso aí. Então, eu acho que casa muito, a gente conversa de assuntos parecidos, né? Mas o meu foco não é relacionamento. Eu falo do papel da mulher, mas não dos dois. Sim. E eu queria que tu contasse pra mim da onde que surgiu essa ideia de trabalhar famílias ou casamentos, mulheres, enfim. Maravilha. Como é que funciona? Hoje eu falo para as mulheres, né? As minhas mentoradas, se tu vir nas minhas redes sociais, tu vai ver que eu falo as rainhas, né? Eu chamo as minhas seguidoras, enfim, as minhas mentoradas, como rainhas, porque somos filhas do rei.
filha do Rei dos Reis. Eu sempre falo, Deus governa sobre todas as coisas e Ele nos permite sermos rainhas nessa terra. Então, essa minha paixão por falar sobre relacionamentos é justamente para que consiga impactar mais mulheres, para que elas percebam que, através do seu posicionamento, elas podem mudar a família completamente. Porque, eu sempre falo, não existe nenhuma família que não tenha começado por um casamento. Nenhum de nós que estamos aqui, todos nós começamos com um casamento, ou pelo menos com um amor entre um homem e uma mulher. Todos nós começamos de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, quando nós estamos bem ajustados aí, como tu falava, né? Quando nós estamos bem ajustados no nosso feminino, a gente consegue se posicionar, ocupar o nosso papel. Não é sobre ocupar o nosso papel no casamento somente, mas ocupar o nosso papel no mundo, na vida, na nossa vida, né? E a minha história de vida, ela vem disso. Tu falou sobre energia feminina e masculina, que tu não tinha ideia. Nem eu tinha ideia, né? E quando eu comecei meu processo de transformação, na realidade, eu comecei porque... E olha só que curioso, né? E isso talvez muitas das mulheres que estão nos ouvindo podem sentir isso também na sua vida. No meu trabalho, eu tinha recebido um feedback muito duro da minha chefe. E aí, olha só. E aí eu fui... naquela época começou a se falar sobre inteligência emocional. Recém estava se começando a falar isso dentro a nível corporativo, e eu fui ver o que era inteligência emocional, porque eu tinha entendido que ela não tinha tido inteligência emocional para me passar aquele feedback. Tu já tinha tido uma consciência do que estava acontecendo. E eu disse, cara, ela não teve inteligência emocional. Quando eu fui pesquisar, eu vi que quem não teve inteligência emocional fui eu, para lidar com toda aquela situação. E aí eu comecei a me aprofundar nisso e percebi que muitas coisas estavam desalinhadas. E não somente o meu feminino, né? Que na época eu nem entendia o que era. Mas eu me sentia exatamente assim, cansada. Eu me sentia sobrecarregada. Tudo era pesado de fazer. Eu tinha que fazer algo para provar algo para alguém que eu nem sabia quem era. Então, tinha uma série... As minhas emoções estavam desalinhadas. E é muito curioso porque no meu relacionamento conjugal com meu marido, nós éramos, embora nós nos amássemos demais e a gente se amava muito, eu sempre falo que eu e meu marido, com 1 ano, ele me pediu 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. No 2º ano de namoro, eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Então a gente se amava realmente demais. Só que eu tinha uma energia masculina muito alta. Só que ele também, né? Ele tinha uma energia masculina muito alta e disfuncional. Ele era extremamente viril. Então, tu imagina 2 machos alfa brigando dentro de casa. Eu brinco quando eu falo às vezes nas lives ou em vídeos assim, 2 homens dentro de casa não se batem. Não se batem, isso é disfuncional. Inclusive, em relacionamentos homoafetivos, tu sempre vê, inclusive, que um é mais feminino e o outro mais masculino, né? Nos relacionamentos. E então, eu comecei a perceber que, quando eu estudei sobre inteligência emocional, que eu estava... os meus comportamentos estavam desalinhados. E eu fui estudar por que isso acontecia, né? Por que estava desalinhado. E aí, minha amiga, o processo de transformação... Mulher, se tu tá vindo esse podcast aqui com a gente e tu acha que o processo de transformação é, assim, rajada de vento, de glória misturado com aleluia, não é nada disso, né? É realmente treta atrás de treta e é um processo... Um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia tu cai, outro dia tu levanta. Um dia tu ri, outro tu chora. E assim vai. É isso aí. E eu comecei a entender o porquê daquilo. E Nai, eu venho de uma família de pais separados, em que meu pai e minha mãe, assim, muito brevemente, eles, durante a vida inteira, eles brigaram. E a minha mãe também, uma mulher muito forte, uma mulher muito viril. Criando 3 filhos sozinha, e meu pai também não se posicionando, então eles brigavam muito. E ali por uns 12 anos de idade, meu pai foi embora de casa e eu nunca mais vi ele. Mas eu cresci nessa realidade. Até os 12 anos de idade, a gente já formou todas as nossas crenças, todos os nossos traumas. Então, eu cresci num lar em que mamãe era muito forte, era uma mulher destemida, uma mulher corajosa. Ela tinha uma frase que ela dizia assim pra mim, né? Minha filha, homem é que nem sapato. A gente precisa experimentar uns quantos para ver qual que fica melhor no pé. E eu nem experimentei tantos assim, né? Mas já a minha mãe vinha da cultura. Filha,
é e deu e acabou, porque senão você vai ser taxada de, Sim, né? sim. Eu, por acaso, casei com o meu primeiro namorado, mas não foi pela questão de não querer experimentar, né? Também existia muito aquela cobrança, você vai ser taxada, você vai ser mal vista, você... Então, existe aquele pânico também, né? Como é que... Os outros vão pensar. E assim, ó, a minha mãe, é engraçado, né? Como é que são mães, né? A minha mãe fazia eu ter pânico de não sentir vontade, porque assim, se eu tivesse, por exemplo, uma relação com um homem e eu não me casasse com aquele homem, nenhum outro homem ia me querer. Olha só. Ela dizia, nenhum outro homem vai te querer. Então não tinha a ver necessariamente com o que os outros iriam pensar, mas eu não ia ser mais desejada por ninguém. Olha, a crença, né, se criando ali. E a minha mãe era uma mulher muito forte. Então, quando eu cresci, para mim, e isso na nossa infância, a gente tem uma família e aquilo se torna a nossa base, os nossos óculos, a nossa visão de mundo. Então, para mim, relacionamento era aquilo. E aí eu cresci achando que num relacionamento, eles viviam um relacionamento disfuncional, eles viviam um relacionamento com muita briga, com muito xingamento, muito grito, era um inferno, na realidade. E quando eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, eu repliquei exatamente a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. E olha só, que curioso, né? Minha mãe foi traída pelo meu pai. Muitas vezes. E ela sempre voltava. Mas, enfim, com os 12 anos eles se separaram. E quando eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, eu era uma réplica da maneira como a minha mãe se portava. Então, eu era extremamente viril. A minha mãe era extremamente viril. Eu sempre falo que eu tinha um relacionamento abusivo, do qual eu não me orgulho, mas um relacionamento abusivo do qual eu era abusadora, né? Não era um relacionamento abusivo que o outro abusava de mim, mas eu abusava, porque eu aprendi isso na minha casa, esse comportamento. Então, eu xingava ele, eu batia às vezes nele também. E isso eu não fazia porque eu queria, eu odiava ser dessa forma. Só que a minha visão de mundo era essa. Quando chegou num dado momento, esse meu namorado, ele me traiu. E me traiu, Nai, com a minha melhor amiga da época. Naquele momento eu disse, meu Deus. Desaba o mundo. Desaba o mundo. Me coloquei ali, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? Mas eu vi que, naquele momento, eu vi que alguma coisa estava errada. Mas não fazia ideia do que era, né? Naquele momento eu já percebi, alguma coisa está errada. Mas não fazia ideia do que... Até porque a gente é muito jovem. Perfeito, também, né? Isso. E quando eu fui pro meu próximo relacionamento, um pacto eu fiz comigo. Eu disse, eu nunca mais na minha vida quero ter esse tipo de relacionamento. Eu não quero mais perder a estribeira dessa forma, xingar, brigar, bater. Eu não quero mais isso pra mim. Isso foi uma decisão que eu tomei. E, enfim, aí depois tive outros relacionamentos e acabei conhecendo meu marido, que, como eu te falei, também tinha energia masculina muito alta. E tem uma história que eu sempre conto, que quando eu conheci meu marido, eu com a energia masculina ainda alta, né? Eu tava com umas amigas minhas, assim, e nós estávamos na igreja, numa festa de igreja. E aí eu sempre falo para as minhas seguidoras também, rainha, né, e mulher, se tu tá querendo alguém legal para fazer parte da tua vida, legal para ter um relacionamento, cuide os locais onde você frequenta. Eu sempre falo isso, né, o contágio social ele é muito importante. Se tu quer alguém legal, né, Deus para ti é inegociável, então vai buscar alguém na igreja, num lugar que tenha pessoas com esses mesmos valores. Perfeito, é muito mais fácil, né? Não que é garantido que não vai dar errado, Sim. Mas é muito mais fácil. E eu conheci meu marido na igreja, nós estávamos numa festa de São João, e ele estava vestido de mãe da noiva. Meu Deus. E meu marido... Mãe da noiva. Mãe da noiva, ele é alto, ele é moreno e forte. E aí eu lembro que quando eu olhei para ele vestido de mãe da noiva, eu não me orgulho disso, tá? Não me orgulho disso, rainha, não me orgulho disso. Mas eu falei para as minhas amigas assim, eu vou pegar esse negão. Olha, eu sempre brinco, né? Aceitei Jesus depois disso, mas na época eu tenho que ser verdadeira. Até lá. Não, embora já frequentasse a igreja. Mas, e desde o começo, eu e meu marido, nós tivemos muita afinidade. Nós éramos melhores amigos. E o meu pai e a minha mãe também eram. Olha só a conexão, né? E quando a gente casou, enfim, eu vi que eu brigava muito com meu marido, eu lembro de uma vez que o meu tio falou para mim, filha, não pensa que o teu pai não amava a tua mãe. Ele amava muito a tua mãe. E olha só, Nai, que isso, ao mesmo tempo que me tocou, me doeu. Porque eu amo demais meu marido e sempre amei. E a minha mãe, eu sei que ela amava meu pai também. Eles se amavam. E a minha mãe cansou de me falar várias vezes, filha, eu casei com meu melhor amigo. Nai, eles tinham tudo para ser felizes.
Só que ambos com emoções completamente desalinhadas. E a minha mãe, uma mulher extremamente viril. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela tinha 3 filhos para criar. Se ela fosse, né, talvez se ela tivesse mansidão naquele momento, ela não conseguiria ter criado a todos nós tão bem. Mas eu percebi nesse momento que, por conta desse desalinhamento entre eles dois, eles poderiam ter sido tão felizes quanto eu sou hoje, Nai. Sim. E isso dói demais, por saber que ia ter que aceitar, eles fizeram as escolhas deles, né? Mas doía demais porque eu não queria que ninguém mais passasse por isso e não queria que meu filho passasse pelas mesmas memórias que eu passei na época, que foi muito dolorido, mexeu com a minha autoestima, cresci cheia de crença limitante. E também vi, quando consegui mudar essa realidade da minha vida, eu percebi que eu poderia ajudar outras mulheres a se posicionarem nos seus relacionamentos para que pudessem ter relacionamentos extraordinários, pudessem casar, serem felizes e saber como se posicionar dentro da sua casa, dentro do seu lar, com um limite, com amor, mas com limite quando necessário, com posicionamento, porque eu acredito demais, Nai, que eu sempre falo isso, nós mulheres, nós temos a possibilidade, o privilégio de transformar o nosso casamento, privilégio esse que os homens talvez não tenham, olha só, porque nós temos o poder de influência como nenhum outro ser, as mulheres têm esse poder. Quando eu falo isso, às vezes até falava na live essa semana com uma outra colega, que a gente estava falando sobre o papel de cada um no relacionamento. Eu trago sempre essa responsabilidade muito para mim. Uhum. Aí, por algumas vezes, ela dizia, mas é 50% de cada um, tá? Mas é 50% de cada um. Sabe que o meu casamento foi pro fundo do poço não uma, não 2 e não 3 vezes. A gente está junto há 23 anos. A gente está junto desde muito jovem e 2 adolescentes extremamente maturos. Então, a gente passou por todos os tipos de maturidade juntos. E então houve traição, houve separação de casa com criança pequena, houve de tudo que possa imaginar de coisas ruins. Mas chegou um momento que eu olhei e disse assim, foi quando inclusive Deus entrou pra minha vida, a gente falava há pouco, que eu olhei pra ele e disse, olha, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer. Se alguém pode fazer alguma coisa ainda é tu. Então, por favor, olha por mim e eu vou ser resiliente ao ponto de esperar dar certo. Perfeito, gente. E aí, as coisas deram certo? Não, a gente continua brigando? Sim, a gente continua brigando. A gente continua tendo as nossas diferenças como a gente tem até hoje. Mas hoje uma família muito mais saudável. Eu digo que é uma reconstrução. É como se tivesse um trator passado por cima, e daí agora a gente vai reconstruir. Por que eu sinto que não é construído zero? Porque existem as marcas. Claro. E a gente não tem como apagar as marcas, mas a gente tem como limpar ao redor, a gente tem como ir colocando tijolinho por tijolinho. Plantar outras coisas, colocar outras coisas, fazer diferente, né? Colocar uma outra cor. Então, eu digo que ainda estamos nos construindo, apesar de tanto tempo juntos, porque somos pessoas diferentes, né? E também porque eu vejo que ele tem os seus traumas, as suas crenças, e eu tenho as minhas. Então não tem como ele pensar que nem eu. E não tem como eu pensar que nem ele. Que bom, né? E que bom. Eu brinco que, mulher, se nós fôssemos casados com nós mesmas, talvez a gente não duraria. Não se aturaria um dia, não é verdade? Não se aturaria. Exatamente isso. A gente vem de crenças completamente diferentes, criações completamente diferentes. E eu falo que nós, mulheres, nós temos esse poder, né? De influenciar. Não é mudar o marido, porque ninguém muda marido. A gente muda nós mesmas. E com nossa mudança, a gente impacta o nosso marido, isso, às né? vezes não é bem visto, tá? Eu vejo porque assim, ó, o que tem entendimento? O que eu percebi, né? E voltando ao assunto que eu tinha iniciado antes. Eu mudei. E através da minha mudança, meu marido começou a mudar. Isso. Na velocidade que eu queria? Não. Do jeito que eu desejava? Não. E aí, eu tive que lidar com as minhas frustrações pessoais, com as minhas expectativas, porque a decisão era minha, não era dele. E aí, as pessoas esperam que a entrega ela seja igualitária dos dois. Que bom se todos fossem assim. Mas eu vejo que na prática não é assim. Não é isso. E tu falou uma coisa muito importante, né? Tu disse, eu trouxe, quando não tinha mais recurso, eu chamei Deus.
que bom se a gente chamasse Deus como o primeiro e único recurso, porque na realidade, eu sempre falo, né? Quando eu vou começar uma nova mentoria, eu falo, tu acredita em Deus? Não porque a minha mentoria seja uma mentoria espiritual, mas se não acreditar em Deus, não vai fazer sentido nada do que eu falo, porque é Deus, ele precisa estar no centro desse relacionamento, porque o casamento ele foi instituído por Deus, ele é uma aliança entre o homem, a mulher e Deus, então por isso que vale a pena todo o pagar o preço, porque eu falo, como tu falou, né, nós não somos perfeitos, não existe relacionamento perfeito, eu tenho relacionamentos que eu chamo que é o meu relacionamento dos sonhos, mas não é perfeito, porque é feito de duas pessoas imperfeitas, né? A perfeição não é desse Não mundo. existe, o único perfeito morreu por nós na cruz. Isso aí. É isso, então não vai ter um relacionamento perfeito porque isso não existe, mas é sim possível. E tu falou que teu casamento passou por muitas tribulações, muitas crises, né? Mas eu falo para as minhas mentoradas, Nai, que talvez, e olha só, talvez a crise, talvez a traição, talvez, sei lá o que a mulher que está nos assistindo hoje está passando, mas talvez isso seja a melhor coisa que vai acontecer para o teu casamento, porque Deus vai usar isso para moldar, é uma oportunidade de esmigalhar o teu orgulho, de mudar o teu coração, de moer dentro de ti tudo que tem que moer e para que Deus possa entrar. Será que se as crises não tivessem acontecido, Nai, tu teria dito, olha Deus, socorro, eu preciso de ti. Às vezes, eu digo que Deus não nos dá todas as nossas dores, mas Ele usa cada uma delas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se aproximar dEle e daí então, começar a desfrutar da promessa dEle para nossa vida, né? Porque, e no casamento não é diferente. Eu tenho uma mentorada que ela foi traída também. E lá na metade da mentoria eu falei, eu tenho certeza que essa traição, um dia tu vai dizer pra mim que foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque foi aí que tu pôde olhar pra ti e ver o que no teu posicionamento estava completamente diferente da pessoa que tu quer te tornar. E o que no teu posicionamento, porque, Nai, vamos falar bem a verdade, a gente não tem controle sobre o que o outro faz, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. Então não é, um peso nas mulheres de que elas que têm que mudar o casamento. A gente não tem que nada, mas a gente pode, porque é um privilégio, né? Que nem a gente estava falando ali, 50% e 50%. Eu sempre falo que é 100% um e 100% o outro. Que nós temos 100% de responsabilidade porque o casamento é um resultado da minha vida. É o meu casamento. Claro que é eu e meu marido, mas é uma responsabilidade. É minha escolha. É minha escolha. Então, se eu posso mudar as minhas atitudes e então impactar o meu marido, porque nós passamos, e isso é duro de ouvir, Porque a gente já tá cansada, a gente já fez isso, já fez aquilo, já tentou, já foi aqui, já foi lá, já fez terapia, já foi pra igreja, já pediu pra guru. De novo eu, é o que elas me comentam, Nai, de novo eu vou ter que ceder, de novo eu vou ter que fazer. A questão é justamente essa, de... a gente só consegue mudar a gente. E tudo aquilo que eu passo na minha vida, Nai, é porque de alguma forma eu permiti. Ou por alguma coisa que eu fiz, ou por alguma coisa que eu deixei de fazer. Um limite que eu deixei de dar, um posicionamento que eu deixei de dar, um não que eu deixei de dar, abrir mão daquilo que era importante para mim. Então, nesse processo de transformação, eu comecei a olhar e dizer, beleza, o que eu preciso mudar em mim para o meu casamento mudar? Porque eu não quero que meu filho tenha os mesmos resultados que eu. Eu não quero que o meu casamento tenha o mesmo resultado do meu relacionamento anterior, porque ele estava caminhando para isso. Nós brigávamos que nem gato e cachorro, que nem o meu primeiro relacionamento. Eu disse, cara, eu não quero ser traída de novo, né? Embora meu marido seja uma pessoa com a fidelidade como um grande valor, mas o caminho eu estava percorrendo mesmo. Cris, a Cris tá falando a Cris tá lá. Pri, deixa eu te fazer uma pergunta, que dentro da visão sistêmica existe uma frase, eu quero saber se tu concorda ou não, vou te mostrar essa visão assim, até pra gente pode trocar uma ideia. Perfeito. Dentro da visão sistêmica se fala de que quando a pessoa que trai, ela nunca quer ir embora. Uau. Por que isso é colocado dessa forma? Por quê? Porque se eu quisesse ir embora, eu não precisava trair. Eu não precisava machucar o outro, fazer o outro se sentir. Eu simplesmente vou. E às vezes, há uma falta de algo que eu não encontro na pessoa que tá. Não justifica. Sim, não justifica. Não justifica. Há uma falta do outro. Vamos supor, uma mulher masculina. E esse homem tá procurando acolhimento, tá procurando carinho, ele tá procurando aconchego. E aí, essa outra pessoa dá esse colo, esse aconchego, mas não dá o que a mulher dele quer. E vice-versa. Então, como a gente olha isso, né? Dentro da visão sistêmica?
poxa, se eu quisesse ir embora, eu teria ido embora. Então, eu quero ficar, mas me falta algo. E aí eu vejo, daí eu passo, tá, qual é a minha responsabilidade como mulher? Não justifica, eu não sou dona dos atos deles, não é certo o que ele fez, independente dele, mas qual é a minha parte de culpa nisso? Tu sabe que eu não falo nem de culpa, eu falo de responsabilidade, porque a gente traz um peso diferente. Quando a gente fala em culpa, parece que eu cometi um erro com a intenção de errar, e não é isso. Muitas vezes a gente comete o erro sem a intenção, então eu falo sobre responsabilidade. Isso que tu falou da visão sistêmica tem muito sentido dentro da linha que eu acredito que eu trabalho, que é a pessoa que trai. Muitas pessoas falam, quem trai não, quem ama não trai. Não, quem fala isso não entende nada de comportamento humano, porque quem ama sim pode trair. Aí tu falou, né, da falta, de ter uma falta. Essa falta, muitas vezes, Cris... Cris, né? Olha, Cris, depois tu vai ter que vir aqui. Tu vem pra cá. Vai ter que vir dar um oi. Essa falta, muitas vezes, Nai, ela é uma falta interna, não é nem na mulher. Muitas vezes, essa pessoa não se sente merecedora daquela pessoa maravilhosa que tá ali do lado. Olha só que porcaria, né? E aí vai trair porque não se sente merecedora, mas também não sai. A pessoa que trai, ela tem ali duas questões. Um é um desvio de caráter, acontece, ponto. E outra é realmente, ele está buscando algo que não encontrou na sua parceira, nem que seja, olha só, nem que seja algo ruim. Porque também tem a questão da lei do equilíbrio, né? Quando um dá demais, o outro... É isso que eu falo sobre posicionamento. Se tu for uma esposa maravilhosa, e já aconteceu isso na minha família, eu venho de mulheres, assim, quase 100%. Eu tenho uma pessoa só na minha família que não foi traída e que não foi machucada pelo marido, teve um relacionamento feliz. O resto todo tiveram relacionamentos falidos, todas as mulheres. E é muito... doído de ter que ouvir que, tipo assim, a traição, ela tem parcela de responsabilidade dos dois, porque existiu uma falta de posicionamento, e eu já escutei de pessoas da minha família, mas eu dei tudo pra ele, eu fiz de tudo pra ele, eu era uma boa esposa, eu era uma pessoa maravilhosa, eu abri mão de tudo pra ele, e eu disse, e tá aí o teu erro, e foi aí o teu erro, não deu limite, meu amor, não se posicionou, não teve amor próprio, deu tudo por outro. Quem foi que te falou que relacionamento é isso? Isso não é relacionamento, isso é colocar o outro acima de si. Isso nem Deus quer que tu faça isso. É amar o outro como a ti mesmo, meu Deus. E aí, se não tem o amar a si mesmo, eu sempre falo, a gente não ama aquilo que a gente não admira, Nai. Se eu olhar para o meu esposo e não admirá-lo, porque ele se valoriza, porque ele se respeita, porque ele me dá limite quando necessário, eu jamais vou conseguir amá-lo, se eu não admirá-lo. E com os nossos esposos é a mesma coisa. Se meu marido não olhar em mim uma pessoa que se respeita, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que diz não quando necessário, uma pessoa que diz, ei, amor, não, eu te amo, te respeito, mas aqui não. Isso não. É daqui até aqui. Ele não vai me amar, porque o amor, ele presume a admiração. E muitas vezes eu vejo mulheres quebradas por dentro, tentando dar tudo para o marido, tudo pelo marido, fazendo tudo em função do marido e se anulando. E ainda assim são traídas. Justamente porque se anularam. Elas dão demais. Porque deram tudo que tinha. Que deram. Na Bert Hellinger, que foi o filósofo que trouxe as constelações, ele fala das leis do amor. A lei da ordem, que precede a ordem da hierarquia. Inclusive, a gente vê isso muito na família, né? O marido, a esposa e os filhos. A lei do equilíbrio. Eu dou o que dou e só tomo o que eu mereço. Eu dou o que tenho e tomo o que mereço. E a lei do pertencimento. Todo ser humano quer e precisa se sentir pertencente a algo. Desesperadamente. Então, essas são as leis do amor, né? E aí, tu vê que quando essas leis ficam desequilibradas, algo acontece. Perfeito, é isso. Né? Se tu veio numa casa que não existe ordem, não existe hierarquia... Esquece. Discussão, briga, filho não respeita pai, drogas pai não com filhos, é terrível, é terrível. Eu sempre falo, né, que o maior ato de amor de um pai por um filho é dizer não, é frustrá-lo, porque a vida vai frustrá-lo. Então, que ele seja treinado dentro de casa para isso, né? Mas, com certeza, dentro da minha metodologia, eu também falo sobre pertencimento, exclusividade, importância. E das 7 experiências ali que a gente entende que o ser humano busca passar, e pertencimento é a primeira delas, né? É o limite.
Nós buscamos limite o tempo todo. Olha as crianças pequenas. Elas testam o limite o tempo todo, porque nós queremos saber até onde eu posso ir, até onde eu posso ir. E não é porque sejamos maus ou enfim, porque a gente queira usurpar de outra pessoa. Não, é para testar mesmo até onde a gente pode ir. E quando a gente dá o limite, a pessoa que dá o limite, ela mostra amor próprio. E ela traz segurança. Por isso que crianças sem limites, elas têm baixa autoestima e elas são inseguras. Justamente porque o limite, ele traz segurança. Segurança. E dentro de um relacionamento conjugal, segurança para esse relacionamento. Porque quando eu digo pro meu marido não, ele sabe que eu estou colocando o limite nele porque eu faço questão de estar aqui. Porque se eu não tivesse nem aí, meu filho, faz o que tu quiser da tua vida. Exatamente. Porque existem os extremos também, né, Pri? Aquela esposa que tá estraçalhada, tentou de tudo, ela não consegue mais fazer e ela é traída, então ela diz assim, então eu não quero mais nada. Dane-se a relação, dane-se tudo, cada um por si. E é aquele jogar a toalha, né? O jogar a toalha. Então sai de um extremo, de uma exaustão de fazer tudo, para um extremo de não fazer nada. De não fazer nada. E como que tu acha, quando que tu acha, Pri, que é a melhor hora de uma mulher procurar ajuda? Ontem, Nai. Ontem, na realidade, todas nós. É impossível. Eu desconheço alguém que tenha sido criado sem nenhum trauma, sem nenhuma crença limitante, por mais maravilhosos que os nossos pais tenham sido. E a nossa geração tem memórias de infância, é bem comum memórias de infâncias bem traumáticas, crenças bem limitantes. A nossa geração, né, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa realmente dar novos significados às memórias de dor, porque cada memória de dor lá da nossa infância vai ter um reflexo na nossa vida e vai ter um reflexo no nosso casamento, sem sombra de dúvidas. Lembra que eu falei que minha mãe era extremamente viril? Foi isso que eu trouxe pro meu relacionamento. Só que tudo aquilo que a minha mãe tinha feito, e aí trazendo pra relação de mãe e filho, tudo que a minha mãe tinha feito comigo, que tinha me machucado demais, eu me vi em menor escala, fazendo com o meu filho. Naquele momento, eu parei e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí foi positivo no sentido de que eu comecei a entender a minha mãe e consegui fazer esse processo de perdão muito melhor, porque eu disse, cara, se eu, com um filho, um marido que me apoia, tô agindo assim com meu filho, imagina a minha mãe sozinha, com 3 filhos para criar, né, correndo atrás da máquina o tempo todo, fez o melhor que pôde com os recursos e conhecimento que ela tinha, né, com a consciência que ela tinha. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, e eu descobri o tamanho das feridas que eu tinha com a minha mãe, eu consegui olhar pra mim e também ver os padrões de repetição que eu tava fazendo com as minhas filhas. E eu disse, gente, eu tô criando 2 meninas. Eu não não admito que elas cresçam com as mesmas dores. Isso. Elas vão ter as delas. Sim, e isso fazem 4 anos, Pri, né? Que eu entrei nesse mundo mais profundo, né? Antes a gente vai procurando aqui e ali, mas fazem 4 anos. A Emily tá com 13. Até os 9... ela conviveu com uma mãe assim. A Manu tá com 11. Até os 7, ela conviveu com uma mãe assim, né? O que foi, eu não tenho mais como remediar. Mas hoje eu consigo olhar para elas de uma outra forma e quando essas feridas aparecem, opa, tem alguma coisa aí. O que eu posso, dentro do meu conhecimento, das ferramentas que eu tenho, das pessoas que eu conheço, o que eu posso fazer para que essas feridas não sejam tão dolorosas, porque uma coisa é as feridas que vêm de berço, outra coisa é aquelas que a gente adquire na vida. As que a gente adquire na vida, tu pode ter certeza que a gente passa por elas muito fácil. As que são de berço, parece que elas são mais enraizadas, elas são mais dolorosas pra gente tirar elas de dentro da gente. É bem isso, essa relação com o filho, né? Eu me lembro que quando, acho que o Miguel tinha uns 4 anos, eu percebi que eu gritava com ele ainda, vinha trazendo esse padrão da minha casa, errei muito com meu filho. Sempre falo, errei muito com meu filho, mas não somos perfeitas, né? A gente também faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Quando eu percebi que eu tava repetindo esse padrão, eu chamei meu filho, ele era pequenininho, tinha uns 4 anos, e eu falei, amor, deixa a mãe te falar uma coisa. A mãe precisa te pedir perdão. A mãe às vezes grita contigo e isso não fala sobre ti, filho. Isso é a mamãe com a falta de controle emocional da mamãe. Eu acho que ele tinha uns 4 aninhos. Perdoa a mamãe promete que a mamãe nunca mais vai fazer isso. Ele pegou a mãozinha dele, passou no meu rosto e disse assim, mamãe, é claro que eu te perdoo, tu é uma mamãe maravilhosa. Ai, Jesus.
E naquele momento eu tive a oportunidade de tentar quebrar um ciclo. E nunca mais errei com meu filho. É claro que eu errei, mas nunca com a intenção de errar e nunca mais inconsciente. Então, quando eu errava, eu dizia, filho, só um pouquinho. Não tem nada a ver contigo, é problema da mãe. Hoje eu falo ainda pra ele, filho, só um pouquinho, dá um tempo pra mãe, porque a mãe tá aqui descontrolada emocionalmente e nem eu mereço, nem tu merece. Então... Ninguém merece isso. Então, é realmente essa repetição de padrão, principalmente com mulheres, né? A gente espelha a mamãe completamente e muitas vezes com orgulho daquilo que a gente tá fazendo. Eu sempre senti muito orgulho da minha mãe. Sempre senti muito orgulho de ser parecida com ela, de ser forte que nem ela, de ser corajosa que nem a minha mãe. Mas essa coragem e essa força trazia um peso que eu não queria, porque eu não queria os mesmos resultados. Não é teu, né? Não era meu. Não é teu. O peso é dela. Perfeito. E o da Pri é o da Pri. É isso. Né? Então, é esse retorno que às vezes a gente olha e diz, tá, o que eu posso fazer diferente? Não é melhor nem pior, né, Pri? É isso, é diferente. É diferente. É diferente. A gente conseguir olhar com esse amor, e eu entendo que quanto mais a gente perdoa a mãe, quanto mais a gente toma essa mãe com carinho, com amor pra gente, e a gente entende esse passado dela, mais feminina a gente se torna, menos a gente odeia as mulheres. É isso. Menos competitiva a gente se torna, mais doce a gente se torna, mais feminina para os nossos maridos a gente se torna. É isso. Odiar as mulheres, tu falou, isso é muito forte. Porque antes desse meu processo, era um ódio intrínseco, não explicitado, mas era um ódio mesmo, é isso. Sobre odiar o feminino. Eu andava só com os guris, eu quando era pequena, eu só corria de pé no chão, eu dava nos guris, eu andava com os guris. Quando eu cresci, eu só tinha amigos homens. Todos os homens falavam assim, Pri, tu é meu amigo homem. Eu comecei a ver que estava alguma coisa errada, muito, até um pouco antes de eu conhecer meu marido, quando meu irmão chegou pra mim e falou assim, Pri, tu é bonita, tu é legal. Eu tava solteira na época, eu queria um namorado. E aí, meu irmão chegou pra mim e falou, Pri, tu é bonita, tu é legal, e os guris te adoram, mas eu não sei o que acontece, eles te veem como uma amiga, como uma irmã. E não como uma pessoa para se ter um relacionamento. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Eu não quero ser amiga e irmã de todo mundo. Eu quero ter um relacionamento. E nesse momento também tudo isso foi juntando para o meu processo de entender que eu estava demais na polaridade masculina e que eu precisava fazer esse resgate, né? E esse resgate começando por perdoar a minha mãe e as escolhas que ela tinha feito. E ai, como é doloroso, né, Nay? A gente tem que dizer assim, beleza, essas foram as escolhas da mãe, e eu perdoo e eu honro esse passado. Isso. Sabe que eu fiz vários processos, inclusive porque eu tive algo com a minha mãe chamado de amor interrompido. Que é quando o bebê, provavelmente tu já tem estudado isso, mas é quando o bebê chega em um momento, ou a criança chega num momento que a mãe diz tanto não na sua indisponibilidade emocional, que a criança diz assim, então se tu não me dá, então, eu também não quero. Eu não quero mais. Quem não quer mais sou eu. Quem não quer mais sou eu. Gente, eu me criei, eu passei a vida toda sentindo uma raiva gigante da minha mãe. Eu me tornei mãe sentindo raiva da minha mãe. A minha mãe me magoava muito, mas por quê? Porque eu também não queria amar ela, né? Igualzinha, e rasgar essa dor de dizer assim, caraca, é eu que não quero, não é ela que não quer me dar. É isso. É eu que não quero. E quando eu me permitir ser amada pela minha mãe, eu sempre brinco, antes eu tinha que ir visitar a minha mãe. Eu precisava ligar. Ela, quando me ligava, pedia das minhas filhas, não pedia de mim. Hoje, se eu não chamo, a minha mãe me chama. Filha, eu te amo. Filha, tu sabe que a mãe se preocupa contigo. Filho, o que tá acontecendo? Eu tô com saudade. Vem aqui me ver. Gente, eu demorei 30 e poucos anos para ouvir isso da minha mãe. Mas eu tive que rasgar uma crença, um trauma interno de uma criança ferida para poder fazer isso. E olha, foram longos anos, viu? E aí, às vezes as pessoas querem os processos, que a gente falou no início, né? Da noite pro dia. Da noite pro dia. E não, infelizmente, ou felizmente, né? Porque no processo é que a gente vai se moldando, é que Deus vai mudando o nosso coração, vai moldando o nosso caráter, porque eu sempre falo, chega a mulher, a rainha pra mim e diz, eu quero transformar meu casamento. E eu falo, e se hoje Deus te desse aquele marido maravilhoso que tu quer, perfeito, sem zero defeitos? Será que você, como você é hoje, você conseguiria manter esse casamento extraordinário? Será que tu se sentiria merecedor ou tu com as tuas próprias mãos ia destruir tudo isso? Nossa.
Isso é profundo, né? É profundo. Porque eu sempre falo, a pessoa que tem um marido maravilhoso, tu pode ter certeza que ela é uma esposa também, que merece aquele marido. E será que você como esposa hoje é merecedora daquele marido maravilhoso que tu pede para Deus? E o processo, ele é isso. Ele é um processo de transformar você na pessoa que desfruta de qualquer resultado, seja na mãe maravilhosa, seja na esposa maravilhosa, qualquer resultado da tua vida. Mas transformar você, o processo é sempre sobre nós. Então, normalmente as pessoas vêm pra mim, eu quero mudar meu marido. Não vai, bebê, não vai transformar marido. Mas é o último que... É o último. Porque primeiro nós mudamos a nós mesmos, o que aceitamos, o que queremos pra nós, o que achamos certo pra nós, o amor que nós comunicamos, da maneira como comunicamos. Eu digo que é sobre nós amarmos a nós mesmos incondicionalmente, mas amar o outro também incondicionalmente. E estar disposta a se doar. Eu sempre falo que um relacionamento dos sonhos é duas pessoas servindo com todo o amor uma à outra, na certeza absoluta que se o outro quiser ir embora, quem está perdendo é ele. Porque é um relacionamento em que os dois se amam a si e amam ao outro. Eu entendo, Pri, que quando precisa ser feita uma restauração de casamento, ou quando tu tá infeliz e tu não sabe o que fazer com o teu relacionamento, eu entendo que esse se autotransformar é uma prova de amor gigante, não com o outro. É contigo. É contigo mesmo. Porque se tu não se amar o suficiente para ser resiliente, para encontrar as tuas dores, para olhar para tuas feridas e assumir as tuas sombras, tu não sai do lugar. Não sai. E eu vejo que fugir disso é uma falta de amor. Com certeza. E tu pode perceber que às vezes muda a pessoa que tá ao teu lado. Se tu não mudar a ti, tu vai arranjar outra pessoa para passar pelas mesmas dores que tu passou na primeira relação. Isso é a coisa mais verdadeira, lembra? Tu troca de casamento. Tu troca de casamento, mas... Isso, aí tem aquelas pessoas, Roberto Justo da vida, que tem 4, 5 casamentos e separa 4, 5 vezes, porque vai viver as mesmas experiências até trazer para si a responsabilidade de mudar. O que eu preciso mudar não é mais como eu mudo meu marido, mas é o que eu preciso mudar em mim para não passar mais por esse tipo de situação. O que eu preciso mudar e por que eu até hoje não mudei isso? E por que eu ainda me mantenho nesse ciclo, né? A gente vê muitas vezes pessoas que saem de um relacionamento que foram traídas, entram no outro relacionamento, é traída, no outro relacionamento, é traída. Aí nenhum homem presta. Não, meu amor, não é os homens, todos os homens que não prestam, mas é você que permite que essas coisas aconteçam. Pela tua falta de posicionamento ou pelo teu hiperposicionamento, que é o que a gente fala de uma mulher viril na energia masculina, mas é sobre sempre entender que nós merecemos muito mais e ir atrás da pessoa que realmente desfruta disso, né? Sim. Pri, eu queria que tu deixasse algumas dicas para essas mulheres que hoje estão cansadas. Porque eu vejo que assim, quando bate aquele cansaço, aquele desânimo, é quando mais tu tem vontade de desistir. Não é quando tu tá com raiva, não é quando tu tá na crise de choro, é quando tu quer assim, não quero mais. É isso. O que tu diria pra essa mulher se ela chegasse aqui na tua frente? Primeiro, a primeira coisa de tudo, eu acho que o início, o meio, o fim, busque a Deus. Busque um relacionamento profundo com Deus. Seja, enfim, dentro da crença que for. A gente falava antes de começar a gravação, né, sobre as crenças, mas dentro da tua crença, busque relacionamento com Deus, sobre tudo isso. Porque se tu tá cansada hoje no teu casamento, se tu tá cansada da vida que tu vem levando, existem ações que tu precisa tomar? Existem. Mas não vai funcionar somente com a força do teu braço. Nós sozinhas não somos absolutamente nada. Porque na hora do desespero, na hora do cansaço, só em Deus que a gente consegue descansar. E aí, assim... Eu sou cristã e eu acredito muito nisso, né? E a primeira ação é traz Deus para dentro do teu relacionamento. E não é querendo tacar goela abaixo Deus pro teu marido, mas é você sendo reflexo do amor de Deus na tua família, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos. Mas porque no buscar esse relacionamento é onde tu vai ter descanso. E aí tu vai começar a entender quem de fato tu é, buscando quem te gerou, quem sabia o teu nome antes, né, da tua mãe saber que tu estava no ventre dela. Então é buscar isso, buscar conexão com aquele que te criou. Porque se Deus te fez mulher, Ele te fez por um propósito. Se Ele te fez mãe, Ele te fez por um propósito. E existem papéis que tu precisa cumprir. E esses papéis só poderão ser cumpridos se tu buscar a fonte, que é Deus. Então...
Acho que a dica mais importante é buscar essa conexão profunda com Deus e, junto disso, um processo, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, o corpo, todo mundo sabe que precisa estar bem alinhado, a gente precisa comer bem, a gente precisa fazer exercício físico, isso é passado. Mas a gente precisa de um alimento espiritual e um alimento da nossa mente. O processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, seja mentoria, seja constelação, seja terapia, seja o que for, é alimento para a mente, mas a gente precisa alimentar também o espiritual. Então, busca um processo para se desenvolver, para alinhar as emoções, porque tem coisas no espiritual que a gente vai trabalhar no espiritual. Mas tem coisas no emocional que é no emocional que a gente tem que trabalhar. E aí, quando a gente pede para Deus, Deus me mostra uma luz, Deus vai botar a Nai na tua frente. Deus vai botar a Pri na tua frente. Tá aqui teu helicóptero, né? Tá aqui a tua luz. Então, realmente se desenvolver, buscar alinhamento emocional, mas assim, no primeiro, a mais importante é conexão com Deus, porque Deus mesmo diz como a esposa virtuosa, como o homem deve tratar a sua esposa, tudo isso a gente encontra na palavra de Deus, a gente traduz isso no emocional, a gente traz isso para o emocional para aplicar, para ficar um pouco mais fácil talvez, para conseguir fazer esse alinhamento emocional, mas tudo isso já tem, Deus já traz isso, então a minha dica mais importante e a regra de ouro para um casamento de sucesso é ter Deus no centro dele, porque é Ele realmente que vai dar toda a base e ser força, quando com a força das nossas mãos a gente já não consegue mais. E isso tu trata na tua mentoria? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é a primeira coisa que a gente trata na mentoria, no curso, em todas as minhas mentorias eu falo sobre isso. Inclusive, eu sempre falo, pergunto para a pessoa se ela acredita em Deus. Quando tem alguém que é ateu, poucas vezes aconteceram, eu aviso, olha, você pode ser ateu, a gente vai começar uma mentoria, todo baseado em princípios cristãos, e possivelmente você vai terminar essa mentoria sem ser ateu. Você vai passar a acreditar em Deus. E sempre aconteceu, tá? Eu tenho a benção de sempre acontecer, de sempre tenha acontecido isso. Então, porque toda mudança, ela presume que a gente muda para algo melhor e para se conectar com a nossa verdadeira identidade, com a nossa verdadeira essência. E como vamos nos conectar à nossa verdadeira essência se a gente não conhece quem criou? E se a gente não sabe para o que criou? Então, por isso que essa conexão, para mim, esse relacionamento profundo com Deus, e verdadeiro, tá? É o mais... É nítido, no teu olho a gente vê. É descansar em algum lugar. É isso. E quando a gente descansa no lugar certo, a gente se renova. E uma das coisas, Pri, que também é muito, muito palpável para mim, é a respeito de quando eu falei de ódio pelas mulheres, né? Até um tempo atrás, talvez tu e muitas mulheres, eu não vou pedir ajuda para ela, ela vai ficar olhando pro meu casamento, ela vai ficar olhando para isso, ela vai ficar... A gente acha 1001 coisas e a gente não procura uma rede de apoio. Eu me achava melhor, tá? E aí... eu vejo assim que quando eu tenho os meus problemas físicos, emocionais e também no casamento, eu entendi que além de Deus, que é a minha primeira opção, a minha rede de apoio é a que me mantém de pé. Porque a gente tem o espiritual, mas às vezes a gente precisa de alguém pegar na mão, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de uma palavra ouvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque se tu não eu percebo assim, e hoje a minha maior rede de apoio está em mulheres. Olha que delícia. Não está que em homens. Delícia. E, com na certeza. verdade, mulheres são feridas entre mulheres. E, normalmente, são curadas entre mulheres. Então, eu tenho uma rede de apoio muito gostosa. Uau. Que são mulheres. Nossa, e eu sei que que essas pessoas que eu converso, em nenhum momento elas disseram que era certo, que era errado. Todas elas disseram, ou eu oro por ti, ou eu vou ficar aqui... o que tu precisar, tu pode me pedir ajuda, mas não faz isso ou faz aquilo, sabe? É aquela coisa assim, eu tô aqui. Só eu tô aqui. É isso aí. E eu acho que esse eu tô aqui é a palavra mais importante, porque é tu saber que independente tem alguém ali, assim como Deus faz pela gente, perfeito. né? Independente do que tu é, de como tu vem, eu tô aqui por ti. É isso. E isso tem muito a ver, eu vejo, com a transformação, com o posicionamento do feminino, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres que estão trazendo isso muito à tona, né? Que vieram de uma história que nem tu, né, Nai? De estar cansada daquela vida e começar a resgatar esse feminino, né? Que é muito importante e que nos
torna mais amáveis, mais gentis, mais leve, mais tranquilas. Nós somos sábias por natureza, nós temos essa energia de sabedoria. A gente fala em energia, mas a própria palavra de Deus também traz isso como essa mansidão da mulher. Então, a mulher de Provérbios 31, né, eu modelo muito ela. Nem sempre consigo, mas eu modelo muito ela. Mas a gente ter isso e ter tantas mulheres que hoje falam sobre isso e não nos sentirmos diminuída por estarmos expondo e querendo vestir o nosso feminino, né? Porque era esse o sentimento que eu tinha. Se eu for mais feminina, eu vou ser fraca. Se eu for mais feminina, eu vou ser cheia de mimimi. É o ranço do feminino. Eu tinha um ranço do feminino. É aí que eu vejo que para o feminismo e o feminino, quando a gente se depara com essas duas situações. O feminismo sente isso a respeito do feminino. E eu era, na verdade, feminista, só que na época que eu era, não se falava em feminismo. Então, mas eu era, né? Eu falo muito que eu tinha o mesmo posicionamento do feminismo. E hoje não, eu sou uma mulher feminina e muito mais conectada à verdadeira identidade, né? Mais feliz na vida? Muito mais feliz. Mais feliz no casamento? Realmente feliz no meu casamento, mais feliz né? como mãe? Sem dúvida, né? E orgulhosa das minhas escolhas. Leveza, eu acho que a leveza é desfrutar do belo, é desfrutar de uma vida conectada a quem eu nasci para ser. Essa é a realidade, né? E conseguindo desfrutar da vida, de fato, né? Não somente ir fazendo. Não sei se tu também era, Nay, mas acredito que sim. Uma fazedora de carteirinha. A dar conta de tudo. Que precisa dar conta de tudo, precisa estar sempre fazendo alguma coisa para alguém, para provar alguma coisa para alguém que a gente nem sabe o que é. A nossa mãe. Possivelmente, né? Possivelmente a nossa mãe. Mas é realmente ter uma vida mais leve, mais tranquila e perceber a força disso. E aí é que tá, não uma força com a força do braço, mas uma força de resiliência, uma força de sabedoria, uma força de mansidão. É conseguir transformar com o amor, transformar com o posicionamento, porque isso tem a possibilidade, eu consigo com esse posicionamento transformar completamente o futuro da minha família, o futuro do meu marido, o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus netos e as gerações depois de mim. É acabar com uma geração atrás de geração de mulheres viris que sofreram nos seus casamentos e nas suas vidas, frustradas. Eu sempre falo que o nosso poder, ele é o poder de mudar o mundo através da nossa mansidão. A gente não precisa se equiparar aos homens porque nós fomos feitos diferentes e não é por acaso. É porque nós temos força na nossa mansidão, na nossa sabedoria, na nossa influência, né? Eu sempre falo, tem uma frase muito forte, Nay, que eu falo, que é, se a mãe de Hitler, e olha só que importante, mulher, olha que forte essa frase, se a mãe de Hitler tivesse sabido se posicionar como mãe adequadamente, o Holocausto não teria acontecido, né? Porque não é sobre trazer uma responsabilidade, né, de, tudo é culpa da mulher, não. É o privilégio de ter nas mãos o poder de influenciar através do amor, o poder de transformar através do amor, da sabedoria, da resiliência, trazendo a doçura, a leveza para o mundo como um todo, não somente, e a gente muda o mundo através da nossa família, né? Sim. Então, trazendo isso para dentro da nossa casa e impactando, inclusive, as mulheres à nossa volta. A gente precisa mais disso, né? Sim. De mulheres bem posicionadas, femininas, que possam impactar não somente a sua família, mas também como outras mulheres que estão precisando tanto de ser curadas, né? E aí eu te pedi, quem precisar e quem quiser te conhecer um pouquinho mais, um pouquinho do teu trabalho, onde é que encontra a Pri? Como é que faz para acessar todo esse conhecimento, essa beleza que tu traz aqui? Diariamente no meu Instagram, eu trago muito conteúdo sobre feminino, sobre relacionamentos, trago dicas e orientações práticas, né? Então, me seguir lá no Instagram, @mentora Priscila da Silva. Eu vou ter o maior prazer de receber todas vocês por lá e diariamente eu trago conteúdo realmente para agregar a vida das mulheres e para que a gente possa se tornar, né, umas às outras, como tu falou, rede de apoio, nos tornarmos uma grande rede de apoio e poder transbordar na vida das outras pessoas aquela transformação que iniciou na gente. Perfeito. Pri, mais uma vez, muito obrigada. Eu digo assim, a gente sempre aprende muito e receber essa força que vem de ti.
Tu não tem noção da força que tu transmite. É uma força de luz, é uma força de bem, do bem é uma força de Deus. Tu consegue transmitir isso na tua palavra, tu consegue transmitir isso na tua fala. E eu tenho certeza que ainda é um número muito pequeno de mulheres que te conhecem, que me conhecem. E que a gente precisa transbordar isso muito mais. E quanto mais a gente transbordar, mais sementinhas a gente planta. E mais o mundo pode ser transformado em algum lugar melhor para se viver. É isso, que delícia. Nai, obrigada eu tô lisonjeada, muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Sou uma fã, uma admiradora. Que lindo esse trabalho que tu está fazendo e como é necessário, meu Deus, de mulheres assim que nem tu, que estão dispostas a se rasgar, né, a mostrar a verdade e trazer que a gente pode ter uma vida muito mais feliz, muito mais leve, que precisa sim de um processo, né? Mas todas nós precisamos. Mas que é totalmente possível. É isso. Eu vejo que você traz que é totalmente possível através das tuas redes sociais. Todas nós, mulheres comuns, conseguir ter uma nova realidade, né? Então, e parabéns pelo teu trabalho. Esse é o propósito do Eu Mulher, do podcast. Como nós, mulheres reais, podemos nos transformar? Isso é possível? Sim. Com certeza. Isso é muito possível. Pri, eu não posso encerrar nosso podcast sem falar, então, de todas as pessoas que estiveram aqui conosco e que fazem com que isso seja possível, né? Então, eu citei eles no início, mas eu quero explicar um pouquinho do trabalho dessas pessoas maravilhosas, dessas empresas, para que todos vocês possam conhecer o trabalho deles, daqui a pouco se tornarem clientes. Eu consumo de todos, então eu sou suspeita. Eu também consumo da grande maioria. Consumo de todos, então é muito gostoso poder estar com parceiros. Aqui também é uma rede de apoio. Uhum. A Olor Store, então ela trabalha, essa vela que a gente tá aqui com ela na mesa é de capim-limão, mas tem várias fragrâncias. Maravilhosa, tem várias. A cera é 100% de coco, o pavio é 100% de algodão, então ela é uma vela que dura bastante e que perfuma realmente a casa, né? A B Plus, ela é uma loja de plus size, mas não é a loja de plus size só para aquela mulher, eu não tô me sentindo bem, é para tu ir lá realmente se sentir muito bem. A Flor Hortus, hoje ela tá trazendo essa coquedama, gente, é um nome bem diferente, mas assim, são qualquer tipo de flor com um arranjo lindo, ele é totalmente orgânico, traz uma beleza diferente para o nosso local, para nossa vida, para nossa mesa. A Bosco 53, gente, eu não consigo ir lá sem sair de lá com uma caixa. Gente, olha, Pri. Olha que delícia. Gente, são que coisa linda. Verdadeiros doces de Pelotas. Gente, gigante, né? Não, esses vêm de Pelotas mesmo, não é aqueles produzidos ali na esquina. Tanto que eles foram para Pelotas na feira do doce trazer novidades para cá, inclusive alguns deles estão aqui. A gente vai comer, Nai? Só pra saber. Tô só de olho ali. A gente vai comer, sim. Tem um para cada um aqui do bem estúdio. Bem. E também na Bosco 53 tem um café. Esse café também tem livros, tem clube do livro, então tu pode entrar assim, e não tem só doce, tá? Tem de tudo um pouco. Muito bom. A Yang, então, a Yang Modeladores, a Yang tem um propósito muito lindo em relação a isso, que é trazer essa beleza feminina sem apontar necessariamente para aquela sexualidade vulgar, mas a sexualidade que traz para a mulher essa beleza interior. A Dolce Modas, que é da minha mamis, inclusive, cama, mesa e banho, toda a linha moda casa, e tem uma magazine também. Então, tu veste a tua casa e a tua família lá também. A doutora Lu Rossi, que trabalha com harmonização facial, algumas pessoas já estão vendo no meu Insta, tô sempre lá fazendo radiofrequência, trabalhando, ela é uma das pessoas que tá me ajudando a trazer a normalidade do meu rosto também, e ela trabalha com toda a parte de harmonização facial. A I5 Filmes, que tá aqui gravando esse episódio. Cris, vem cá. Vem cá, Cris. Falamos tanto da Cris, né? A gente era Pri, era Cri, virou tudo a Cris. Aí a Cris é uma dessas pessoas que eu amo muito, assim como o esposo dela, né, o Paulinho. Nós que agradecemos. E são parceiros, amigos que estão fazendo esse projeto acontecer e que vai crescer cada dia mais. E vai junto, né? A gente cresce, a gente vai junto. A Vila Urbana, ou Vila Urbi, é um novo espaço de coworking aqui de Caxias, é ali no bairro Cruzeiro, entre Cruzeiro e Bela Vista, na Avenida França. Tem espaço tanto de salas fechadas como para eventos, é um espaço bem gostoso. Que legal. Fácil estacionamento também em Caxias. Bem importante.
A FJP Demolição e Antiguidades, empresa do marido, mas é uma empresa que trabalha com restauração de imóveis antigos, construção de novas ideias, de trazer novas histórias que já acabaram, histórias antigas, e com demolição também. Então, as empresas que às vezes precisam demolir um prédio, uma casa, também é uma empresa que entrega com agilidade e qualidade o trabalho. A Gepeto Móveis Planejados, que trabalha com móveis sob medida, de MDF. A Taitrave, que cuida do meu cabelo, da minha make. Maravilhosa. Ela trabalha com cílios também, então tanto a parte de cílios, de make, maquiagem, eu sou suspeita, né? Virou uma amiga do coração também. O Instituto Kinésio, que cuida da minha coluna, que cuida do meu rosto, que cuida do meu corpo, porque eu faço acupuntura, eu faço osteopatia, eu faço pilates comigo e com as minhas filhas, e então se tornou um ambiente de saúde para a nossa família, então super indico o Instituto para quem quiser conhecer. E não menos importante, um dos pilares da minha rede de apoio, que também é o Clube W2W, que é um clube de mulheres empreendedoras que querem crescer juntas. E também foi um dos impulsionadores para minha transição de carreira, para eu estar trazendo, né, o podcast, estar trazendo essa história para o mundo. E então eu acho que quanto mais próximo a gente estiver de pessoas que querem crescer com a gente, mais a gente cresce. Com certeza. E até o próximo episódio.